Se você já acompanha os conteúdos da Dados, provavelmente você se pergunte: muito bom conteúdo, mas quem é este? Meu nome é Elton Monjana, sou analista de dados há 3 anos e fundador da Dados. O vídeo de hoje será diferente. Hoje vou contar-te sobre a minha trajetória como analista de dados, vou contar-te como é que surgiu este interesse por dados, como é que aprendi e os meus desafios e sucessos ao longo desta carreira, que ainda tem um longo caminho pela frente. Foi em 2014, calma, não foi em 2014 que me tornei um analista de dados, mas foi em 2014, desconfio eu, que as sementes foram lá lançadas para gerar este interesse. Nesta altura, eu estava a fazer o meu 2º ano de contabilidade, técnico médio, e eu era um dos melhores alunos. E tivemos uma cadeira de gestão de empresas, e este professor era diferente dos outros. Este professor recusava-se a dar apontamentos, exercícios, ou seja, recusava-se a dar comida na boca, como ele dizia. Ele requeria que todo estudante fosse à biblioteca ler os livros que ele indicava na bibliografia. E eu, como era competitivo, decidi que ia por esse caminho. Então, passei a frequentar a biblioteca todos os dias da semana. Então, numa dessas frequências, eu encontrei um livro de gestão financeira. Interessou-me. Li a introdução, fiquei ainda mais interessado. Então decidi ler o primeiro capítulo. Quando li o primeiro capítulo, o autor conta uma história muito interessante. Eu já não me lembro qual é este livro, quem é o autor, mas a história ficou na minha mente. É a história da Disney, sim, a Disney que tu conheces. A Disney passou por um tempo sombrio, cheia de dívidas, situação financeira desagradável. O atual CEO, naquela altura, decidiu ir ao board, pedir dinheiro para salvar a empresa. Ok, good, é isso, ele é CEO. Tem que gerar estas ideias. E a solução que ele foi defender no board foi de investir ainda mais nos desenhos animados. Sim, naqueles desenhos animados que eu e tu conhecemos. No entanto, foi investido e não houve retorno esperado. A empresa continuou na mesma. Então o board convidou o CEO a afastar-se dessa posição e contrataram um novo, que entrou primeiro como consultor. Este, que depois fui pesquisar, é o Michael Eisner, que só desocupou o cargo há pouco tempo, em 2005, desde os anos 80, só para vermos. Michael Eisner, quando entrou, ele fez algo interessante, algo que me chamou a atenção. Ele, quando entrou, não entrou com soluções na cabeça. O que ele fez foi pedir todos os relatórios financeiros da empresa e trabalhar perto a perto com todos os analistas financeiros. Depois de um trabalho exaustivo, minucioso, ele e a sua equipa chegaram a uma conclusão. O potencial da Disney não estava nos desenhos animados. Chocante. Super chocante. Mas o potencial da Disney estava nos parques temáticos, no Disneyland. Então, ele levou isto ao board, defendeu, pediu mais dinheiro. E o que ele fez? Ele investiu na expansão dos parques temáticos. Então, a Disneyland de Paris foi ideia dele. O que me deixou fascinado aqui não foi, uau, Michael Eisner é um super-homem e salvou a Disney. Não, mas foi como ele salvou a Disney. O que me deixou confuso e fascinado ao mesmo tempo foi: posso usar informação financeira, os balanços e demonstração de resultados para tomar esse tipo de decisões? Uau, aquilo me deixou muito fascinado. Então fiquei muito interessado naquilo que continuei a estudar. Não só estudava contabilidade, mas passei a ler livros sobre gestão financeira para aprender a analisar a informação financeira. Tal que meu trabalho de final de curso foi o papel do balanço patrimonial na tomada de decisões, cujo objetivo, e bem sucedido, foi mostrar como é que podemos usar o balanço patrimonial para tomar decisões mais corretas. 2015. Em 2015, eu já terminava o curso e tinha de tomar uma decisão. Vou ao mercado de trabalho ou continuo a estudar, ou seja, a fazer o ensino superior? E a decisão foi: vou continuar a estudar. O meu objetivo ao continuar a estudar era construir esta capacidade analítica, de não apenas saber tecnicamente trabalhar com números, por exemplo, como contabilista, fazer débito-crédito, saber calcular as taxas de imposto, saber fazer as reconciliações, saber estimar as amortizações, cálculo financeiro. Eu já sabia disso, mas agora eu preciso de entender o que os números estão a dizer, porque os números falam. Eu já tinha percebido isso.
Então decidi continuar a estudar, mas foi em 2021 que liguei para um amigo meu muito próximo, que eu admiro pela sua capacidade analítica, capacidade de pensar, um pensamento muito rigoroso. E eu disse, pá, eu já estou a terminar aqui a faculdade, mas sinto que aquele músculo que eu queria construir não hipertrofiou. Então ele começou a falar-me sobre este novo trend de data science, data analytics, e convidou-me a assistir uma série no YouTube sobre inteligência artificial. Então eu assisti cada episódio daquela série e eu ficava fascinado. Eu só dizia, uau, isto é possível. É possível eu tomar decisões melhoradas usando dados que a empresa gera. É possível usar a tecnologia para ajudar as empresas a tomarem melhores decisões. Lembra? Eu já estava fascinado com o fato de usar informação para tomar decisões corretas, tanto foi o meu trabalho final do curso. Aquilo fascinou-me ainda mais. Por quê? Porque aquilo foi um nível mais acima daquilo que eu imaginava. Por quê? Porque a informação financeira, ela ainda que exista, ela é um pouco demorada, ela é um pouco burocrática, mas quando falamos de análise de dados ou os dados na era de hoje, os dados já estão ali disponíveis, já prontos para serem usados. Agora depende da capacidade do analista de dados de fazer o link das coisas, os padrões ali e tudo mais e ajudar a empresa a tomar a melhor decisão. Então eu disse, uau, eu quero fazer isso. E bem que foi como um evangelista ele. Então depois eu disse, ok, o que é que eu devo fazer? Ele disse, pá, tens de estudar. E na altura não havia cursos bem estruturados como esses que existem hoje. E acho que 3 meses depois, por bênção de Deus, a Google lança o primeiro curso de análise de dados no Coursera. Eu fiquei like, uau, é agora ou nada. Inscrevi-me nesse curso, fiz parte do primeiro grupo de estudantes. Logo que eles lançaram esse curso, eu inscrevi-me lá. É o Google Data Analytics Certificate. E foi um bom início, um bom jumpstart, me deu todas as capacidades necessárias para começar. E fiz o curso, lancei o meu projeto, onde analisava o padrão de uso de um dispositivo de desporto. E foi em 2021 que me tornei um analista de dados. Antes de iniciar a minha carreira profissional, tive um período de mentoria e foi em 2022 que deu o pontapé de saída. E foi um momento marcante porque quando eu decidi estudar análise de dados, eu disse para mim, é isto que eu vou fazer para o resto da minha vida. Eu quero ajudar as empresas a tomarem melhores decisões com aquilo que elas já têm em casa, que são os seus próprios dados. E iniciei a minha carreira profissional e tive lá os meus desafios e os meus sucessos. O primeiro ano de trabalho nesta área foi muito bom. O curso da Google era basicamente um curso ferramental. Eles ensinam a usar as ferramentas de análise de dados. O Excel, o Google Sheets, o Tableau, o SQL e o programa R. Saí dali apetrechado a nível técnico e ferramental, de tal forma que foi muito útil para ajudar a empresa a refazer os seus relatórios, a modificar e atualizar muitos pontos que precisavam de ser atualizados. Foi bom, cresci muito tecnicamente. Foi um momento gratificante, mas uma coisa que descobri, não sei se foi tarde ou se foi cedo, é que ainda não estava a fazer um trabalho de impacto. Quando eu falo trabalho de impacto, estou a falar de trabalho que vai realmente impulsionar a empresa através de dados. Estou a falar de um trabalho que as pessoas vão pegar, os tomadores de decisão neste caso, e vão ter insights para guiar as suas decisões. Portanto, o que foi um sucesso inicial, depois tornou-se um desafio, que passou a ser, ok, como através disto tudo aqui, trazer insights. E comecei a estudar o que é isto de insights, porque muitos cursos de análise de dados focam-se muito na questão ferramental e técnica. Mas o que é isso de insight? Como é que eu formulo isso? Como é que isto funciona? Então tive que estudar, ir pegar ali, conversar com aquele ali. Fui buscando conhecimento de várias fontes que chegou a um ponto que eu disse, ok, eu vou tentar dar tiro e ver se acerto ao alvo. E nesta procura, eu lembrei-me do propósito pelo qual eu decidi entrar nesta área. Não era pelos dashboards, não era pelos machine learnings, não era pela programação Python, mas era para gerar impacto. Era para guiar a empresa através da análise de dados. Tal como Michael Eisner extraiu uma informação valiosa, um insight,
e através de insight tomou uma decisão e essa decisão salvou a Disney. Era este tipo de impacto que eu queria causar e ainda é este tipo de impacto que eu desejo causar não somente hoje, mas para sempre. Continuei então a buscar este conhecimento que fosse me ajudar a fazer uma ponte entre as ferramentas que eu já dominava e gerar impacto. Porque as ferramentas por si só não geram impacto. Isso eu digo desde já e por experiência. O que vai gerar um impacto são os insights. Um marco fundamental deu-se em 2023, ano passado, quando nós preparávamos um dashboard. Não vou entrar em detalhes porque é um assunto da empresa e não meu pessoal. Neste dashboard, basicamente, nós não apenas reportávamos o que havia acontecido, passamos a dar a habilidade às pessoas de poderem gerir melhor esse negócio de modo a fazer mais dinheiro amanhã. Mas o que eu quero extrair aqui não é sobre o dashboard, mas é o impacto que isso gerou. Este dashboard gerou um impacto. Por quê? Porque com base nesse dashboard foi possível ter melhor controle deste negócio e tomar decisões, que é isso que eu queria, para poder melhorar este negócio. Por quê? Porque esse dashboard já permitia que as pessoas fossem perceber onde é que estavam os problemas. Então, isso me fez então estudar este dashboard para perceber o porquê que este dashboard então criou este impacto. E o que eu percebi de antemão foi a escolha dos KPIs. Foram os KPIs. Então o que eu fiz foi estudar sobre KPIs. O que é isto, KPIs? Ok, então fui percebendo que existe uma forma específica de selecionar KPIs. E é um assunto que nenhum curso ensina a fundo. Por exemplo, quando selecionas KPIs, tens de selecionar lagging KPIs e leading KPIs, que é para poder contar toda a história do negócio e permitir que os tomadores de decisão tomem decisões com base na informação que vem ali. Muitas vezes, quando pedem para você retirar o Excel daquele teu dashboard, é porque o teu dashboard não tem os KPIs suficientes. Então ele precisa de Excel para depois fazer uma análise por fora do teu dashboard. Por quê? Porque quer dizer que o teu dashboard não é completo. Então, o ponto que eu fui percebendo, ok, num dashboard o mais importante não é a ferramenta que eu uso ou a técnica, ninguém está querendo saber disso, mas são os KPIs que eu seleciono. E depois percebi que se eu seleciono bem o KPI, tudo o que vier depois fará sentido para a empresa. Sejam os machine learnings. Por que eu estou a criar um machine learning? Para te ajudar a gerir melhor este KPI que vai te ajudar a atingir o objetivo estratégico. Yes! A empresa vai abraçar o teu projeto. Por que estás a fazer esta análise exploratória? Com o objetivo desta análise exploratória, pretendo ver quais são as oportunidades que existem para aumentarmos o número de leads, por exemplo. Então, com isto, tentei replicar para outros relatórios e percebi que ia aumentando o nível de impacto de cada dashboard. Contando isto a ti, conto com o objetivo de me apresentar a ti, de apresentar aqui também as minhas convicções nesta área de análise de dados e para também anunciar algo. A Dados estará lançando um curso sobre os fundamentos da análise de dados e criação de dashboards, onde procuro trazer estes aspectos de forma formal e sistematizada. Este curso é um curso que eu digo para mim, este é o curso que eu gostaria de ter feito ao iniciar esta carreira de análise de dados. É um curso que eu digo para mim, uau, se isto existisse antes, eu não teria cometido os erros que eu cometi antes. Eu não teria sido um data monkey, por exemplo, eu já fui um data monkey. E digo algo, quando se é data monkey, é difícil sair. É difícil sair. Deixar de ser data monkey é difícil. Então, convido-te a acessares o link na descrição, www.dados.com, e coloque lá o teu e-mail para que a gente possa ir atualizando sobre o lançamento do curso, que será breve. Meu caro analista, a Dados está aqui para ajudar-te a ser o melhor analista. Se você é aspirante a analista de dados, a Dados é seu parceiro. Se você é um analista de dados que quer perceber como gerar impacto, a Dados está aqui para te ajudar. Portanto, se o seu coração arde também por querer gerar este impacto nas empresas e não só ser muito bom a nível de ferramentas e ser um data monkey, acesse o link, deixe o seu e-mail e vamos mantê-lo informado.